Eu podia tirar o módulo se fosse 1 mais 2x2, né? Porque 1 mais 2x2 é positivo para todo x real, então aqui eu não posso tirar o módulo. Não dá para tirar o módulo. Então tá aí. Eita, fez 2 besteiras hoje, né? Mas ainda bem que consertei. Vamos a mais uma. Mais uma besteira não, né? Pelo amor de Deus. Mais uma integral, né? Mais uma integral. Entendido aqui? Tá? Entendeu, né? Porque, ó, porque esse menos 1/4, ele entra para dentro como expoente menos 1/4. Então fica 1 sobre esse módulo elevado a 1/4. Elevado a 1/4 é a raiz quarta. Beleza. Agora, ó, olha aqui, a integral da tangente. Ou então, vê uma mais simples. A integral de x3 sobre 2 mais x4. Integral em x. Integral de x3 sobre 2 mais x4. Então, qual é a mudança? U igual a 2 mais x4. Com isso, quem é du? 4x3 dx. Tá certo? 4x3 dx. Então, para fazer a mudança, eu tenho que fazer a minha adaptação. Então, fica 1/4. E dentro fica o quê? 1 sobre 2 mais x4 vezes o quê? 4x3 dx. Concorda comigo? Ó? Tá? x3 dx. Então, a mudança fica o quê? Fica 1/4 da integral de quê? De 1 sobre u em 1. Tá? Que é o quê? 1/4 de quem? Do logaritmo natural do módulo de u mais uma constante. Portanto, isso é 1/4 do logaritmo natural do módulo de quê? De 2 mais x4. Mais uma constante. Por causa da mudança de variável. Aqui eu só tenho x3. Mas eu preciso ter 4x3 dx. Então eu multiplico por 4 dentro, mas para não alterar o que eu estou fazendo, dividir por 4. Tá? Exatamente. Então isso aqui fica o quê? Fica 1/4 do logaritmo. Aqui sim, aqui eu posso tirar o módulo. Tá certo? Eu posso tirar o módulo. Fica o quê? 2 mais módulo, porque 2 mais x4 é positivo para todo valor de x. Então fica o logaritmo natural de 2 mais x4, mais uma constante. E esse 1/4 entra dentro, se eu quiser ainda, fica o logaritmo natural de quê? Raiz quarta de quem? 2 mais x4, mais uma constante. Repare, de novo, ó, aqui eu não posso tirar o módulo. Não tem como tirar o módulo. Tá? Esqueça o que eu falei, não há como tirar o módulo, porque é 1 menos 2x2, isso pode ser negativo. Então, vai até o final, inclusive porque eu vou botar a raiz quarta no meio. Então, não há como tirar. Esqueça a besteira que eu falei. Então, aqui sim, aqui eu posso tirar porque 2 mais x4 é positivo. Para todo valor de x. Entendido? Agora... Agora a integral da tangente. Integral da tangente é o seguinte. Eu sei que a integral da secante ao quadrado é a tangente, a integral indefinida, né? Da secante ao quadrado é a tangente mais uma constante. Só que agora eu quero a integral da tangente, não é a integral
Secante ao quadrado. Eu já vi, eu falei para vocês que para eu calcular a integral da tangente, eu preciso dessa integral aqui, ó. Tá? Eu preciso dessa função, que é o logaritmo natural. De fato, ó, quem é a integral da tangente em x? Bem, isso é a integral de quê? Do seno de x sobre o cosseno de x. E aí a mudança será u igual a cosseno de x. Com isso, quem é du? Menos o seno de x dx. A derivada do cosseno em relação a x é menos o seno. Então, é adaptar agora a sua integral para fazer a mudança. Eu fica menos fora, que é multiplicar por menos 1. Fica 1 sobre o quê? Cosseno de x, vezes o quê? Menos seno de x. Integral em x. Tá? Isso aqui vai ser o quê? Menos a integral. Agora fazendo a mudança, ó. Isso aqui é u. Isso aqui é o du. Como aqui, ó. Como aqui que não esqueça, ó. Quando eu fiz a mudança, ó. Isso é o u, né? Isso é o u, ó. E o que aparece aqui é o du. Talvez por isso que você fez a pergunta, tá? Tá? O u e o du. Para montar. Então, voltemos aqui. Então, isso fica a integral de quê? De 1 sobre u em u. Mas é menos o logaritmo natural de quê? Do módulo de u mais uma constante. Mas quem é o módulo? Quem é o u, desculpe? Quem é o u? Quem é? É o cosseno de x. Módulo do cosseno mais uma constante. Esse menos aqui é a multiplicação por menos 1. Entra para dentro como expoente menos 1. Então fica o logaritmo natural de quem? Do módulo da secante de x. Mais uma constante. Porque o cosseno elevado a menos 1 é 1 sobre o cosseno, que é a secante. Mas tem um módulo aí. Tá? Entendido? Isso não domina a tangente, né? Hã? Isso não domina a tangente. É, mas o domínio da tangente é o domínio da secante, tá? Então não tem importância, tá? Tá perfeito aí, tá tudo correto. De modo análogo, você tem a integral da cotangente, tá? Que é menos o logaritmo natural da cossecante. Mas isso você faz igual. Eu quero agora a integral da secante, ó. Professor, poderia só lembrar por que a gente ficou o módulo cosseno de x elevado a menos 1? Quê? Por que ficou o módulo cosseno de x elevado a menos 1? Porque esse menos aqui é produto por menos 1. Isso aqui é menos 1 vezes o logaritmo natural do módulo cosseno. Mas o menos 1 entra no logaritmo como o expoente menos 1. Seguinte. E aí o expoente seria secante, né? É. Isso aqui é. Isso é. Menos 1 vezes o quê? Logaritmo natural do módulo cosseno de x. Mais uma constante. Que é igual ao logaritmo natural do módulo do cosseno de x elevado a menos 1. Mais uma constante. Só que isso é o logaritmo natural do módulo da secante. Mais uma constante. Porque o módulo do cosseno elevado a menos 1 é o módulo, tá certo? Menos 1, tá? Desculpe. Isso aqui, tá certo? O módulo do cosseno elevado a menos 1. O cosseno elevado a menos 1. Módulo.
Tá certo? Entendido? Não é a secante, né? É menos 1, tá certo? A potência menos 1 do módulo do cosseno é o módulo da potência menos 1 do cosseno, que é a secante. Tá certo? O número elevado a menos 1 é 1 sobre ele. Então, morreu. Tá? Então, tá aí. Agora, trocar aqui o... Vejamos a integral da secante. A da cotangente é análogo. É análoga a integral da cotangente. Vai ser bem parecida. Tá? E quem é a integral da secante? A função, quem é a função cuja derivada dá a secante. Eu posso prosseguir aqui e fazer o seguinte, escrever 1 sobre o cosseno, né? Mas eu acho que isso não vai ser útil. Porque com a mudança que eu faço aí, o igual ao cosseno, não me levará a lugar algum. Então permanece a interrogação. Vou deixar como uma interrogação. Tá? E primeiro observar o seguinte, ó. Tá? Se x pertence ao domínio da secante, então, veja quem é a secante de x mais a tangente de x. A secante de x mais a tangente de x é 1 sobre o cosseno de x, certo? Mais o seno de x sobre o cosseno de x. E isso é o quê? 1 mais seno de x sobre o cosseno de x. Aí quando eu chego aqui, eu observo que isso aqui é diferente de zero. O x está, por hipótese, aonde? No domínio da secante. Se o x está no domínio da secante, o cosseno de x é diferente de zero. Se o cosseno de x é diferente de zero, então o seno de x é diferente de 1 e é diferente de menos 1. Pela identidade fundamental da trigonometria, quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é 1. Portanto, repito, se o cosseno de x é diferente de zero, e isso acontece quando o x está no domínio da secante, então o seno de x é diferente de 1 e é diferente de menos 1. Tá certo? Se o cosseno de x é diferente de zero. Então, esse numerador aqui é diferente de zero. Então, isso aqui é diferente de zero. Então, toda vida, se o x está no domínio da secante, essa expressão aqui não é zero. Daí, eu posso fazer a seguinte... Parece mágica, né? Não é não. Daí, você vai ter o seguinte... Agora eu consigo resolver a integral da secante. Porque existem as técnicas de integração. Integração é técnica. Mas isso é cálculo 2. Cálculo 2. Isso é cálculo 2. Aqui eu só estou antecipando algumas, tá? Cálculo 2 você tem as técnicas de integração. Então, veja, ó, quem é a integral da secante? Eu posso fazer isso, ó. Posso multiplicar, pegar em cima, eu escrevo secante de x e eu multiplico embaixo por
secante de x mais tangente de x. Em cima eu multiplico por tangente de x mais secante de x. Eu posso fazer isso porque eu estou fazendo a integral no domínio da função, e no domínio da função esse troço aqui é diferente de zero. Mas ao fazer isso, eu vou ficar com a seguinte integral. Integral de quê? De 1 sobre a secante de x mais a tangente de x. Vamos tirar esse rangido, né? Esse rangido é horrível. Eu tiro esse rangido trocando a tinta aqui, né? Tá bom. Rangido feio, né? Tá aqui, melhorou. Tá? E aqui fica o quê, ó? E aqui fica vezes, ó, secante de x vezes a tangente de x mais secante ao quadrado em x. Pergunta, qual é a mudança que eu farei aqui? U igual a secante de x mais a tangente de x. Com essa mudança eu te pergunto, quem é a derivada de u em relação a x? Derivada da secante, quem é? Secante vezes a tangente. E derivada da tangente? Secante ao quadrado. A derivada de u em relação a x é isso. Então, quem é o du? É isso vezes o dx. Morreu. Ou seja, isso aqui é o u, enquanto isso aqui é o du. Aí acabou. Porque isso aqui, então, é igual a integral de 1 sobre u em u, que é o quê? Logaritmo natural do módulo de u mais uma constante, que, portanto, é igual ao logaritmo natural do módulo de quem? Da secante mais a tangente. Pronto. Então, essa é a função cuja derivada dá. Essa daqui é a função cuja derivada dá secante. E essa daqui é a função cuja derivada dá tangente. Ou seja, melhor dizendo, aqui estão todas as funções cujas derivadas são iguais a tangente. E aqui estão todas as funções cujas derivadas são a secante. Eu preciso do logaritmo natural para isso. Ok? Certo? Feito. Veja que eu não apaguei a definição, porque eu estou trabalhando sobre essa função. Função logaritmo natural. Quem é o seu domínio? Intervalo dos positivos. Quem é o contradomínio? R. Quem é a lei de formação? É isso. Nós já vimos de partida, né? Uma das primeiras conclusões a partir dessa definição é que a função logaritmo natural é estritamente crescente, portanto é injetiva. Agora vou mostrar que ela é sobrejetiva. Tá? Mas antes, quem é a derivada do logaritmo natural em x? Quem é? É 1 sobre x. Daí sai que o logaritmo natural é de classe C infinito, porque a função 1 sobre x, função racional, tem todas as derivadas, é uma função de classe C infinito, e aí é isso que eu falei, tá certo? Primeiro, logaritmo natural é de classe C infinito, ela tem todas as derivadas, ela é n vezes diferenciável, qualquer que seja n, com... E chute aí, chute não. Me diga quem é a derivada segunda do logaritmo natural em x. Quem é? Quem é a derivada primeira?
Quem é a derivada primeira? É o sobre x. Então, quem é a derivada segunda? É x. Derivada de x sobre x. Quem é a derivada de 1 sobre x? Menos x sobre x. É, assim. Quem é a derivada de 1 sobre x? Pelo amor de Deus. Quem é a derivada? É o sobre de x ao quadrado. Sobre x é x a menos 1, a derivada entre subtrair. Quem é a derivada? Vamos, estou esperando. Quem é a derivada de 1 sobre x em relação a x? Vamos aí, faça a conta. Não é possível. Derivada de 1 sobre x em relação a x. Faça a conta aí. É a derivada de x é menos 1. Dá quanto? Eu quero a resposta. Quanto? Menos 1 sobre x ao quadrado. Menos 1 sobre x ao quadrado. Pelo amor de Deus. Menos 1 sobre x ao quadrado. Qualquer que seja x, o quê? Diferente de zero. Aí como? Daí, seguinte, como a derivada segunda do logaritmo natural de x é o quê? Menor do que zero. Para todo x no intervalo 0 mais infinito, ela é de classe infinita do seu domínio. Derivada segunda tem no seu domínio. E a derivada segunda é negativa, qual é a conclusão? Logaritmo natural é o quê? Estritamente côncava. Estritamente crescente é porque a derivada primeira é positiva. Ela é estritamente côncava no seu domínio, que é o intervalo 0 mais infinito. Ou seja, o gráfico tem concavidade voltada para baixo. Quem tem concavidade voltada para baixo não é a função, é o seu gráfico. A gente diz que a função é estritamente côncava. Ok? Ok. Então, já sabe disso. Agora, vamos